Boa noite, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou com a incumbência, pedido do pastor Alex, de estar trazendo uma mensagem. Quando ele me convidou essa semana, eu orei ao Senhor e determinado assunto, que é muito da minha área, ele colocou o coração e eu busquei nas Escrituras a base para a gente falar disso. E vamos falar de família. O tema da mensagem é cuidando da nossa família. A questão é, que família é essa? Família sanguínea, família da fé, que família? E vou começar aqui mostrando a origem, né? Que Deus, o nosso Deus, criou o universo, criou o homem para administrar a terra e a mulher para auxiliá-lo. Os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Nisso foi formada a primeira família da terra. Ela se multiplicou e foram se formando várias famílias. Como a humanidade pecou e caiu em desgraça, o Senhor Deus escolheu uma família para abençoar a terra. Assim foi com Noé, com Abraão, com José, entre outros. A vontade do nosso Deus é que todas as famílias vivam em amor, em paz e harmonia para a sua glória. Mas devido ao pecado, não conseguimos isso de forma plena, não é verdade? Temos nossos bons momentos, mas temos momentos difíceis também. O povo abençoado de Deus é formado por muitas famílias por toda a terra. E nós somos parte da família de Deus no bairro de Olaria. Concordam? Sim, porque existem outros irmãos que congregam em outras igrejas próximos de nós. O povo de Deus cresce diariamente por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Neste momento da história da humanidade, nós somos o povo escolhido por Deus para estarmos aqui no bairro de Olaria, vivendo e congregando aqui. Nós, como a família de Deus neste lugar, temos que cuidar uns dos outros no amor de Cristo Jesus. Olhe para o lado, olhe cada um para o lado aí, olhe para os seus irmãos, vejam bem, olhe e veja seu pai e sua mãe espiritual, seu filho e sua filha espiritual, seu tio e sua tia espiritual, seu avô e sua avó espiritual. Somos uma família linda, escolhida e abençoada por Deus para estarmos nesse momento aqui em Olaria. Essa é a família IBCO, a família que Deus separou nesse momento. Nós estamos aqui todo domingo, às quartas-feiras, em diversos eventos, e nós somos irmãos na fé. Nós temos até o evento, né, dos pais espirituais, até um exercício de estarmos orando uns pelos outros, né, pais pelos filhos, filhos pelos pais, e todos nós no final oramos uns pelos outros, porque é a nossa família, a família que Deus separou para estarmos aqui convivendo. Então, vou levar a vocês o texto de Tito 2, de 1 a 10. A minha versão é Almeida, século 21, onde o apóstolo Paulo exorta a Tito ser exemplo perante a congregação. E o Senhor trouxe ao meu coração a apresentar essa exortação a vocês. Vamos ler o texto. 2 Tito, né, de 1 a 10. Vem dizendo assim: Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis,
sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo os jovens para que sejam equilibrados, que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos para que sejam submissos a seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar, e que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Pai eterno, essa é a Tua palavra, a Tua vontade, que o Senhor colocou para trazer aos meus irmãos aqui nessa noite. Que eu possa ser o mais claro possível em mostrar isso e que eles possam compreender, gravar, viver a Tua palavra e ensinar aos que estiverem ao nosso alcance durante todo o dia, toda a semana. E em nome de Jesus, que Te agradecemos por tudo. Amém. Então, como Paulo aqui exorta Tito, na sã doutrina, é uma doutrina saudável, que vem de Deus. Então, fala o que está em harmonia com essa doutrina da palavra de Deus. Aí ele vem falando com as idades, né? Que os mais velhos sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância, né? Sejam pessoas equilibradas. Nas mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, né? Não caluniadoras, né? Não falar da vida alheia, né? Não dadas a muito vinho, mestras do bem, olha só, mestras que façam o bem com excelência, né? Para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Então, o tema cuidando da nossa família, me veio essa questão dos mais velhos, os mais experientes na fé, experientes na vida, estarem compartilhando a sua experiência de vida para edificar a vida dos mais novos, dos jovens, né? Sabemos que na nossa cultura ocidental o idoso não é muito valorizado, mas nós vemos na cultura oriental, onde o idoso tem um peso grande, né? Em sabedoria, em dar um esclarecimento, uma orientação. Então, eu creio que essa é a nossa melhor posição, de estarmos valorizando os nossos idosos, buscando tirar dúvidas, perguntando, pedindo orientação, tanto bíblica como experiência de vida, né? E isso vem dos homens mais velhos para os mais novos, para os jovens, os adolescentes, as crianças e por aí vai, em sequência. É esse cuidado, né? A gente fala muito da juventude, que eles têm que fazer, eles têm que estar servindo a Deus, mas em muitos momentos eles querem fazer, mas não têm um pleno conhecimento, esclarecimento. E na visão que Deus me deu, cabe a nós, mais experientes, mais idosos, a gente está buscando dessa orientação,
como nossos filhos espirituais. Somos uma família. Então, a gente está aberto e, pelo nosso procedimento, essas pessoas mais jovens terem confiança em poder falar conosco, poder se abrir, né? Poder falar uma questão particular e a gente ter o bom senso, como aqui diz, não caluniadores, não faladores, a gente ter esse pacto de silêncio, de ouvir e orientar e não divulgar, buscar verdadeiramente auxiliar a carência dessa pessoa, né? Emocional, espiritual, física que seja. Então, chamar a atenção de todos nós, a começar por mim, né? De termos essa visão de família, de que o menor que está ali pode ser, um sobrinho nosso espiritual, é uma tia espiritual, é um pai, é um avô. A gente ter esse cuidado, sermos um corpo de Cristo, sermos realmente uma família de Deus. E aqui vem falando também para que ele exorta de igual modo os jovens, a juventude, que sejam equilibrados, que seja a sua conduta exemplar em tudo. Eu acho importante na Bíblia, quando fala em tudo, é tudo, sem exceção. Né? Quando Moisés seguiu as orientações para criar o tabernáculo, ele fez tudo conforme Deus mandou. Noé, mesma coisa, fez tudo, não mudou uma vírgula, um parafuso, não mudou nada. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter uma conduta exemplar em tudo, como o povo de Deus, não só eles, mas todos nós. E isso não é fácil. Alguns vão pensar, pô, não é fácil. É um esforço diário que temos que estar buscando, orando, buscando força no Senhor para estarmos praticando cada movimento, cada palavra, cada atitude, cada decisão, tudo no Senhor. Então, buscando no Senhor, Ele vai nos orientar e a gente não vai cair, não vai falhar nessas questões. Mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia. Quando estivermos nos nossos pequenos grupos de homens, de mulheres, de juventude, lembrar sempre de linguagem sadia. Isso é agradável a Deus. E irrepreensível, que não possa ser chamada a atenção em nada, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Quando chegar alguém para querer fazer uma reclamação do nosso grupo, pode estar aqui na calçada, na rua, vizinhança, estamos reunidos, estamos conversando, e levantar alguma questão contra nós, ele não tem como justificar aquilo, entendeu? Porque nós estamos com uma linguagem sadia, estamos vivendo tudo ali segundo a palavra de Deus, não tem, ele vai ser envergonhado na própria acusação dele. Uma questão aqui dos servos, que eu trago para o dia de hoje, para nós trabalhadores, que nós sejamos submissos aos nossos senhores, nossos chefes, em tudo, agradando-os, sem reclamar, e que não furtem. Essa questão me chama a atenção, que quem trabalha em empresa já presenciou em algum momento alguns funcionários querendo se dar bem na própria empresa, né? Furtando um grampeador, um material de escritório, ou de hospital, ou de clínica da família. Tem muito, eu vou levar para mim. Isso não é correto. Aquilo ali é público, mas é para todos usarem, não é para você levar, Tem gente que chega a levar a sacola e levar para casa. Isso é furto. Então, se vai precisar de 1, 2, converse com a sua chefia, explique, peça autorização e ele vai autorizar e vai pegar ou não, entendeu? Mas que não queira ter benefício em cima da empresa, da chefia, né? Que aqui nos anos 70, né, tinha aquela lei de Gerson, né? Que você tem que se dar bem em tudo, né? Isso é uma questão que o brasileiro carrega até hoje, assim, aí no mundo, né? Tem que se dar bem em alguma coisa. Chegou num lugar, não tem o que ganhar, ele fica catando e quebra
leva um pedaço de alguma coisa só para dizer que levou, que não tomou prejuízo. E o povo de Deus não tem nada disso. Não tem que haver nada no nosso meio quanto a essa questão de tomar algo que não é seu. Quanto ao empregado aqui ainda, né, devem demonstrar perfeita lealdade para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós darmos bom testemunho no nosso local de trabalho, mostrarmos que somos discípulos de Jesus Cristo e não meramente um título cristão. Eu sou cristão. Tem cristão de tudo que é tipo aí no mundo, mas discípulo de Jesus é difícil e a gente tem que buscar ser um discípulo de Jesus, seguindo a palavra e no nosso dia a dia, no nosso desenvolver as coisas, no nosso trabalhar, chegar no horário, sair no horário correto, tirar o horário de almoço certo, cumprir as normas e darmos bom testemunho de que somos servos de Deus. E isso, garanto que muitos de vocês que trabalham em locais, em empresas, em locais aí de trabalho, já viram alguém comentar, né? Pô, aquela pessoa ali é diferente, chega no horário, não dá trabalho, não cria tumulto, tá? Aí, não, é um irmão da igreja, é uma pessoa crente, é um cristão. Aí, agora eu estou entendendo. Então, é dar bom testemunho lá fora também. Então, a sã doutrina é o ensinamento saudável de Deus na vida prática da igreja, orientando comportamentos específicos para diferentes grupos etários e sociais, promovendo um testemunho que honra a Deus. As verdades bíblicas fortalecem, nutrem e trazem a vida à igreja. Então, quanto mais nós vivermos o Evangelho, vivermos a palavra de Deus, isso vai nos fortalecer como indivíduos, como família, vai nos nutrir espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente. E trazem vida à igreja do Senhor. Estaremos vivos, dando bom testemunho, sendo uma joia brilhante na mão de Deus para apresentar ao mundo, para o mundo olhar e ver que quem está nas mãos de Deus tem um valor que o Senhor nos dá. E nós temos que corresponder, nos esforçando diariamente a estarmos vivendo dessa forma. A forma como os crentes vivem, demonstrando a transformação que a sã doutrina produz, torna o ensinamento de Deus mais atraente, não apenas para a edificação interna, mas também como um testemunho para o mundo, como eu acabei de falar, né? Torna o ensinamento de Deus mais atraente. As pessoas nos vê servindo a Deus com alegria, com amor, e nos vê vivendo de uma forma leve, agradável, num mundo tão complicado, tão difícil, onde eles estão sem esperança nenhuma, estão desesperados, alguns com medo de sair de casa, por causa de violência e tantas outras questões. Então, nós damos um bom testemunho ao mundo e a nossa forma de viver se torna atraente a eles. Eles vão ficar curiosos. Como é que essa pessoa vive assim? O mundo está numa situação. Ele é da igreja tal, ele vive dessa forma. Alguns já ouvi esse relato, tipo assim, eu vou nessa igreja para ver por que essa pessoa é assim. Já vimos histórias de transformações, de uma pessoa Deus transformar a pessoa de forma tão miraculosa, que o cônjuge chegou e falou assim, eu quero ir nessa igreja para ver como é que é, para entender essa transformação que esse Deus está fazendo em você. E a pessoa foi, passou a frequentar, acabou se convertendo, e eles são bênçãos hoje em dia, servindo a Deus na igreja. Então, estarmos atentos a isso também, de ser uma forma atraente do nosso procedimento. Você vê, às vezes a gente fica
sem argumento para falar com uma pessoa ou outra, mas se a gente prestar atenção no nosso testemunho de vida, pode ser um primeiro passo para ter um contato com uma pessoa não crente e apresentar o Evangelho para ela. O apóstolo Paulo orienta Timóteo a como fazer isso em 2 Timóteo 2, 24 e 25. Vamos ver, 2 Timóteo 2, 24 e 25, que diz assim: ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Vocês estão vendo aqui, ó? Não temos que discutir, temos que apresentar o Evangelho de forma amigável, amável, para com todos, sem exceção. Estarmos aptos para ensinar, trabalhar a paciência, o autodomínio, corrigindo com mansidão os que resistem. O pessoal vai resistir, vai debater, mas eu não creio dessa forma, eu interpretei dessa forma. Aí, com mansidão, a gente vai mostrando a palavra de Deus e o Espírito Santo vai trabalhando no coração dessa pessoa e essa resistência vai sendo diminuída segundo a vontade de Deus, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento. O nosso Deus quer que todos se arrependam, todos sejam salvos. Então, que a gente possa estar fazendo o nosso papel enquanto estivermos aqui na terra, quanto a isso, ser instrumento para levar o Evangelho a essas pessoas. E em João 13, 35 está registrado que o Senhor Jesus disse que todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu trago a exortação de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, de 12 a 7. Vamos ver, Colossenses 3, de 12 a 17, que diz assim: então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Então aqui Paulo exorta ao povo ali de Colossos, né? E eu trago para todos nós, que a gente se revista de um coração cheio de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, como a gente faz na nossa família sanguínea, façamos também na nossa família de fé. Assim como o Senhor nos perdoou, a gente tem que perdoar. Revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo domine em vossos corações e sejamos agradecidos a Deus. Gratidão de estarmos aqui no meio dessa família, com todas as bênçãos que tivemos nesse dia, né? Desde o acordar ao café da manhã, nosso almoço, a comunhão com os irmãos, no culto da manhã, na EBD. A gente ser grato ao privilégio de estarmos vivendo isso aqui na IBCO, nesse momento.
É um privilégio. Quantos lugares gostariam de estar reunidos assim e não podem? Quantas pessoas gostariam de ter o que nós temos, que o Senhor designou a cada família, a cada um de nós, e eles não têm. E às vezes a gente fica meio, mas eu não tenho isso, não tenho. A gente tem que ser grato ao que Deus já nos deu, né? E não ficar comparando, olhando os outros e ficar resmungando, reclamando. Que possamos ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria, né? Com hinos, salmos, cânticos espirituais, com gratidão verdadeira no coração. E tudo que fizermos, palavras, ações, fazermos tudo em nome do Senhor Jesus. Então, esse é o espírito que temos que ter de viver para estarmos convivendo uns com os outros e poder estarmos abençoando e sermos abençoados. E eu quero trazer aos irmãos um desejo, né, uma vontade que Deus colocou no meu coração e de Márcia, né, que nós nos convertemos em 2009, em Niterói, não foi nem aqui no Rio, e foi no encontro de casais. E Deus nos chamou como casal e como família. Esse é o nosso ministério desde o início. O texto que nos tocou o coração, que nos fez estremecer naquele dia, foi Josué 24, 15b, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto penetrou de uma forma que não sai. A gente vai morrer com esse texto no coração. E por isso que eu trouxe essa mensagem hoje sobre família. Da gente estar buscando cuidar uns dos outros, mesmo com as nossas imperfeições, nossas limitações, nossas personalidades diferentes. Nós somos uma família. Deus criou a diversidade, Deus criou estrelas, planetas, animais, plantas, tudo diferente, tudo um do outro. Deus se agrada disso e criou as pessoas também. E Ele quer que a gente aprenda a conviver e bem, em amor, em harmonia, na nossa casa, na nossa igreja, em todo lugar que a gente esteja, que a gente dê bom testemunho desse modo de vida.